Bom dia, alunos da Escola César, do sexto ano. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Nós vamos fazer nossas aulas virtuais. Em princípio, a gente ficou esperando que vocês estavam muito sobrecarregados, mas não sabemos quando essa pandemia vai acabar, então nós vamos ter que fazer nossas aulas virtuais também. Hoje nós vamos dar início, ao nosso livro didático e vamos trabalhar é, é, esses conteúdos. Pois bem, dando continuidade, hoje vamos falar um pouquinho sobre o handball, né? Que vocês já conhecem, alguns já vivenciaram nas aulas práticas de educação física esse jogo. E já assistiram também à televisão, os campeonatos, as Olimpíadas, os Jogos Mundiais. Muita gente já viu esse jogo nas quadras, um jogo vibrante, um jogo emocionante, um jogo muito bom. Mas antigamente esse jogo não era assim, não mesmo. Antigamente esse jogo era jogado em campo de futebol, isso mesmo. Esse jogo é oriundo da Europa, então se praticava em campos de futebol, 11 jogadores cada equipe. Mas com o tempo e as dificuldades que tinham, porque na Europa, vocês sabem que as estações, os invernos são muito vigorosos, muito frio, muito gelo. Então, na época do frio, ficava inviável praticar esse jogo nos campos, porque os campos ficavam cheios de neve. Então, por volta de 1919, 1920, um alemão chamado Karl Schenz teve a ideia de adaptar esse jogo para as quadras, levou para a quadra, lógico que ele teve que diminuir o número de jogadores, mas ia adaptar as regras. E esse jogo ficou sendo com 7 jogadores, 6 na linha e um no gol. Essa foi mais ou menos a história do handball. Você sabe o que é o handball? Olá galera, eu sou o Jefferson e em nossa aula de hoje iremos falar sobre a modalidade coletiva handball, que faz parte da unidade temática de esporte de invasão. Descobriremos como ocorreu o seu surgimento e sua evolução até se tornar um esporte olímpico. Conheceremos algumas de suas principais regras e falaremos de seus principais fundamentos. Handball é um futsal jogado com as mãos? Possui regras parecidas? Essas são dúvidas bastante comuns que irei esclarecer na aula de hoje. O handball surgiu em 1919, da evolução de um jogo chamado Torball, criado por Karl Chelens. Tornou-se uma modalidade esportiva oficial em 1920 e chega às Olimpíadas em 1936, em Berlim. A chegada ao Brasil foi em meados de 1930, por meio de imigrantes alemães. E em 1940 é criada a Federação Paulista de Handball, ganhando mais praticantes e se popularizando principalmente nas escolas de educação física. O handball é um esporte coletivo, formado por 2 equipes, sendo cada equipe composta por 6 integrantes de linha e um goleiro. Lembrando que o goleiro pode atuar como um jogador comum e é o único jogador permitido a tocar a bola com os pés, se estiver dentro da área. O principal objetivo do jogo é fazer gols, utilizando as mãos para fazer troca de passes e recepção, arremessos e dribles. Porém, o gol só será validado quando for arremessado antes da linha que limita a área do goleiro. Mas o que não se pode fazer nesse jogo? Primeiro, no jogo não é permitido andar com a bola sem driblar. Segundo, bater a bola no chão, segurar e depois bater a bola no chão novamente. Terceiro, não pode lançar a bola no solo com as 2 mãos. Quarto, também não pode interceptar a bola com os pés. Quinto, ficar mais de 3 segundos em posse de bola, sem passá-la ou batê-la no solo. Sexto, é proibido barrar o adversário com as mãos, braços e pernas. Sétimo, arrancar a bola das mãos de outro atleta, lançar a bola contra ele, segurar ou abraçar outro jogador. Conforme a infração ou a repetição dela, o árbitro pode aplicar a exclusão,
Quando isso acontece, o infrator sai do jogo durante 2 minutos e, se o mesmo jogador for excluído 3 vezes, fica impossibilitado de jogar o restante da partida. Porém, a equipe pode ser completada após 2 minutos. O jogo é constituído por 2 tempos de 30 minutos cada, separados por um intervalo de 10 minutos. É jogada em uma quadra de 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. As traves ficam no centro de cada linha de fundo e medem 2 metros de altura e 3 metros de largura. E o que é permitido no jogo? É permitido correr batendo a bola no chão, o que chamamos de drible. Pode-se também dar 3 passos sem bater a bola no chão. E também trocar quantos passes quiser. Na imagem, vemos as marcações de onde serão cobrados cada tiro. Mas o que são esses tiros? Como e de onde cobrá-los? O tiro de lateral é marcado quando a bola ultrapassa completamente uma linha lateral. A cobrança é feita pela equipe adversária do jogador que tocou por último na bola. O jogador que cobra o tiro de lateral deve manter pelo menos um pé sobre a linha até que a bola tenha saído de sua mão. O tiro de 7 metros será executado quando ocorrer uma falta frustrando uma situação clara de gol. Um exemplo é o jogador de defesa interceptar uma bola arremessada ao gol, estando este dentro da área. Isso é como se fosse o pênalti no futsal. O tiro de meta, executado quando a bola ultrapassa a linha de fundo após ser lançada ao gol, mesmo que o último toque tenha sido realizado pelo goleiro. A bola deve ser reposta pelo goleiro de dentro para fora da área. O tiro livre, executado quando houver substituições irregular, faltas do goleiro, faltas dos jogadores, manejo irregular da bola, conduta irregular para com o adversário e conduta irregular nas execuções dos tiros. O tiro de saída é executado no início do jogo, após o intervalo e após a cada gol. Deve ser efetuado no meio ou próximo ao meio da quadra, passando a bola para um colega. Vamos entender melhor a dinâmica do handebol. O jogo de handebol é simples e de fácil entendimento. Os jogadores fazem o manuseio da bola com as mãos, o que facilita muito o primeiro contato com o jogo. Lógico que estamos falando de uma prática de lazer, longe de um alto rendimento. As principais ações do jogo envolvem saltos, corridas, fintas, dribles, passes e arremessos. Se analisarmos, são movimentos comuns em diversas brincadeiras. Um time de handebol delimita posições para seus jogadores. Essas posições geralmente são determinadas conforme as características de cada jogador. As posições são goleiro, pivô, central, ou também chamado de armador, meia direita e meia esquerda. E os pontas, tem o ponta direito e o ponta esquerdo. Mas o que são essas ações e essas posições? As ações. O passe é a forma de enviar a bola a um companheiro da maneira mais eficaz possível. Os saltos, quando o jogador usa seu impulso para ir para cima, a fim de arremessar no gol ou fazer um passe. Corrida, também chamada de progressão, quando o jogador aumenta a velocidade para se aproximar ao gol adversário, ou até voltando para se defender. Essa corrida pode ser feita com ou sem a posse da bola, e até aplicando dribles, mas sempre respeitando as regras. As fintas são mudanças de direção com a posse de bola, a fim de evitar a ação do defensor. O drible no handebol é o ato de bater a bola no chão, enquanto se desloca pela quadra. Arremessos é o fundamento realizado em direção à meta do adversário, com o objetivo de fazer o gol. E essas posições? O pivô é o jogador mais avançado que se move entre a linha pontilhada e a linha da área. Joga de costas para o gol, preparando o arremesso. O central, ou armador, jogador alto e ágil, que deve passar a bola superando a defesa e criando jogadas. Os meias, tanto esquerda quanto direita, são jogadores que partem para cima do adversário tentando arremessar ou abrir espaço para fazer um passe mais objetivo. Os pontas, tanto esquerdo quanto direito também, são jogadores que atuam pela extremidade da quadra. O goleiro tem a função de impedir que os jogadores adversários façam o gol, lembrando que ele é o único jogador que pode tocar a bola com os pés. Para encerrar, falarei algumas curiosidades sobre o esporte. O handball é o esporte mais praticado em escolas públicas. Em inglês, hand significa mão e ball significa bola.
No começo, o esporte era praticado em um campo gramado e com duas equipes de 11 jogadores cada, similar ao futebol de campo, porém com o diferencial de ser jogado com as mãos e não com os pés. Por fim, espero que esta aula tenha esclarecido algumas dúvidas a respeito deste esporte dinâmico e muito divertido, que se assemelha em alguns aspectos com o futsal. Muito obrigado e até a próxima aula. Então, gente, por hoje é só. Fique com Deus. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, que com certeza eu irei responder. Estarei à disposição de vocês no que for preciso. E esperamos que essa pandemia passe logo e que possamos retomar a nossa vida normal. Tchau!